Olá, meus amigos, minhas amigas. Para quem ainda não me conhece, sou o Valmir Cardarelli, sou diretor da Academia Escola de Filosofia Livre, que é uma associação sem finalidade lucrativa, cuja sede está aqui em São Bernardo do Campo. E estamos fazendo algumas aulas, disponibilizando essas aulas no YouTube, na verdade, primeiro de uma necessidade, aí por conta de uma pandemia que vem assolando o planeta, e também uma oportunidade para que a gente consiga, através desse mecanismo das redes sociais, chegar até você. Então, primeiramente, eu quero pedir para aqueles que puderem se registrarem, se cadastrarem, se inscreverem aí no nosso canal, que é importante isso para a nossa divulgação, dar o seu like, né? Não esquecer de fazer isso e divulgar aos amigos, aqueles que tenham gostado, é óbvio, porque isso vai com certeza nos ajudar a ampliar aí o nosso leque de ação e ampliar a filosofia pelo mundo. São esses valores que nós estamos resgatando, valores morais, autoconhecimento, conhecimento das leis da natureza, e esse lado esotérico que está faltando hoje para a humanidade. E quando eu digo esotérico, eu não estou falando de feitiçaria, nada disso. A palavra exo significa aquilo que vem para dentro, ou seja, é um olhar para dentro. Quando falamos da filosofia clássica ou da filosofia esotérica, estamos falando da filosofia prática da vida que nos propõe a essa visão interna, essa visão mais apurada, esse olhar para dentro. Eu sempre me lembro de uma frase do Carl Jung, aí um dos grandes mestres da psicanálise, que ele dizia: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então essa é a nossa proposta. Então, peço aqui licença nesses momentos para a gente bater um papo sobre um tema que eu considero bastante relevante, que é a intenção. Fiquei devendo da última aula, disse que faria uma gravação somente para falar desse tema, que eu julgo muito importante também, e julgo um dos maiores vícios da humanidade como um todo. Eu sei que quando a gente fala a palavra vício, a maioria das pessoas vão pensar, logicamente, rapidamente, vão associar isso ao vício do álcool, vício de drogas, vício de jogos, cigarro, alguma coisa assim. No entanto, os maiores vícios da humanidade, certamente, são aqueles vícios que estão ocultos, são os vícios que sequer nós percebemos que são vícios e que nós estamos viciados em alguma coisa. E esses são os piores vícios, por quê? Porque são os vícios que vão fugir, então, da nossa ação, que vão fugir da nossa fiscalização. Muito bem. Então, podemos começar falando sobre a ação. Ação, nós julgamos importante porque estamos no mundo da ação, estamos no mundo manifestado, no mundo das ações, mundo material. Então, quando falamos em ação, necessariamente estamos falando de três etapas de toda ação. Toda ação ela é dividida em três fases, vamos dizer assim, três momentos. E quais são esses momentos? Então, o primeiro momento é o motor da ação, é aquilo que vai nos impulsionar a despender uma determinada energia num determinado ato. Então precisa haver sempre um motor, que é aquilo que vai nos mover para a ação. A segunda fase, o segundo momento, é exatamente o momento do ato em si, é a prática da ação propriamente dita, aquilo que nós nos propusemos a fazer. E o terceiro e último é o resultado dessa ação. Ora, então, se nós temos uma ação dividida em três partes, toda ação é dividida em
3 partes, seja ela qual for, porque ninguém vai fazer algo pelo qual não tem uma predisposição a fazer, ou seja, não tem um motor, e ninguém vai fazer algo que não surja um resultado daquilo, nem seja um resultado negativo. Bem, então daí começam a surgir algumas questões, alguns problemas. O primeiro deles é que como a ação ela é gerida nesse mecanismo, nessa mecânica, ela obedece a essa mecânica de motor, ato e resultado, ela necessariamente, não necessariamente, mas eu digo de uma maneira geral, ela vai gerar uma expectativa. Então, eu quero que você acompanhe meu raciocínio e vá fazendo um paralelo da sua vida, se isso, na maioria das vezes, acaba não acontecendo. Gera primeiro uma expectativa. Então, por que existe uma expectativa? Por que as pessoas sofrem, inclusive, por expectativas? Observe que a expectativa ela é gerada quando nós projetamos um resultado. Ou seja, nós temos um resultado já imaginado e esse resultado já está sendo aguardado, ou seja, ele já foi gerado em nós, na questão da emocional, mental, uma expectativa. Expectativa é a condição daquele que espera. Então, eu espero um determinado resultado. Portanto, agora eu estou em expectativa, eu estou no aguardo de que aquele resultado ele acaba ocorrendo. Ora, e qual é o problema disso? O primeiro problema, gerado expectativa, a expectativa ela vai acabar gerando um sofrimento através de um segundo componente, que é a ansiedade. Então, como que funciona isso? Ora, se você criou uma expectativa, é porque você está projetando um tempo, ou seja, você saiu do momento presente e agora você está gerando, um futuro imaginário. E nesse interregno aparece a figura de algo chamado ansiedade. Aliás, a ansiedade é um dos males que tem assolado a praticamente todas as pessoas. Eu creio, segundo a minha observação, de que, se não 100% da humanidade, eu diria 99% da humanidade sofre de ansiedade. Em diversos graus, uns mais, outros menos. No entanto, todos acabam sofrendo pela ansiedade. E a ansiedade, ela gera um sofrimento. Agora, se eu pudesse aqui definir o que é ansiedade em poucas palavras, eu posso afirmar que ansiedade é a nossa incapacidade de viver o presente. Ou seja, quando nós não estamos totalmente presentes, a nossa consciência, a nossa mente, a nossa emoção e o nosso físico não está aglutinado dentro de um processo do hoje, do aqui, do agora, nós já estamos em ansiedade, porque não estamos 100% no presente. A ansiedade é isso. Então é uma projeção que vem da expectativa, e pela nossa incapacidade de enxergar isso num momento presente, ou seja, nós não conseguimos administrar as questões do momento, criamos essa expectativa, essa ansiedade, que por sua vez vai gerar a dor. Então observe que tudo que gera dor, tudo que gera um sofrimento, é porque não está alinhado com aquilo que deveria ser. Se nós fôssemos fazer uma analogia com o nosso corpo, se você sente alguma dor, é um sinal desse mecanismo psicobiológico de que há algo errado. Então aí você sente uma dor. Aí, normalmente, como uma pessoa normal faz, ela vai procurar a causa dessa dor. Encontrando a causa dessa dor, ela vai trabalhar na solução da causa e não na solução da dor. Isso seria o mais lógico. Então seria mais ou menos assim: você está com dor de dente, não é? Aí você procura lá um dentista e ele vai simplesmente te dar um analgésico. Ele te dá um analgésico, você vai parar de sentir a dor, porque lógico, você está sob efeito do medicamento. No entanto,
Se não trabalhado a causa disso, a dor vai voltar. No mesmo tempo em que o efeito do analgésico cessar, né, a dor retorna, ou seja, você não trabalhou a causa do problema. Então, quando eu estou falando aqui sobre uma dor, que é ansiedade, a expectativa vai gerar uma ansiedade, que por sua vez vai gerar uma dor, vai gerar um sofrimento, tanto isso é verdade, que nós, em determinados graus já patológicos da ansiedade, nós procuramos um psiquiatra que vai lá nos ministrar algum medicamento, para que controlemos essa ansiedade. Caso contrário, isso com certeza, por se tratar de uma patologia, vai te prejudicar nas ações do dia a dia. Muito bem. Uma outra questão que está ligada à nossa incapacidade de viver o presente, a questão da ansiedade e da expectativa, é a frustração também. E isso vem vamos chamar isso de uma falta de regulagem, um desequilíbrio nosso em lidar com as situações da vida, em lidar com as ações da vida. Então, toda a frustração também é gerada de uma expectativa. Então, vamos supor, nós temos alguma amizade ou algum emprego, ou compramos algum bem material, na expectativa de que aquele bem, aquela pessoa ou aquele emprego vai trazer um resultado para nós positivo, X, Y, ou em determinado grau. Isso é quase que uma constante na nossa vida. Então, tudo que nós fazemos, acabamos gerando essa projeção, e em um segundo momento nós vamos nos frustrar com aquilo. Numa relação pessoal, só como a título de exemplo, é muito comum nós termos um amigo, arrumamos um namorado, uma namorada, um parceiro, um sócio, algo assim, e nós criamos então uma expectativa de resultado em cima dessa relação, em cima dessa amizade, em cima dessa sociedade. E bastante comum que o resultado que nós recebemos em troca está quando aquém da nossa expectativa, isso vai gerar uma frustração. Então, toda frustração, ela também está inserida no aspecto da dor, do sofrimento, porque a pessoa frustrada, muitas vezes, acaba até perdendo aí noites de sono, acaba ficando triste, caindo em depressão, depende do tamanho da frustração e depende do nosso aparelho psicológico para lidar com essas questões da vida. Bom, alguém deve estar se dizendo, mas Valmir, isso é normal da vida, isso acontece todos os dias, precisamos nos acostumar com isso. Olha, eu concordo em parte, e vou dizer por quê. É verdade que a frustração, com certeza, principalmente quando nós somos mais jovens, ela é necessária, sim. Os nãos da vida são necessários porque isso vai nos ajudar muito a desenvolver e amadurecer não só o intelecto, como também um emocional. Nosso aparelho emocional vai ajudar a amadurecer de maneira que ele fique mais saudável, ou seja, ele aprenda a lidar com as frustrações da vida, ele aprenda a lidar com os nãos da vida. E também eu posso até dizer que grande parte das problemáticas hoje dos nossos aborrecentes, vamos chamar assim, que são os adolescentes com problema, advém exatamente disso, né? das faltas de frustrações ou faltas de nãos que eles tiveram na vida. No entanto, tudo isso que até então nós falamos guarda um segredo, guarda uma questão. Toda dor, ela é um veículo de consciência. A dor da frustração, tanto a dor da frustração quanto a dor da ansiedade ou de uma expectativa aí
uma expectativa que não ocorreu na medida que nós gostaríamos que ocorresse, essa vai provocar uma dor. E esta dor, na verdade, ela tem um porquê existir. E ela tem uma missão, ela tem uma direção, ela tem um condão, no fundo, de nos revelar algo a mais. E essa revelação estaria no sentido do que nós precisamos melhorar no aspecto de poder lidar com essas frustrações ou lidar com as ações e lidar com a ansiedade. Principalmente, eu digo, procurarmos onde estamos errando nesta ação, nessas ações da vida, onde nós estamos errando, que na base dê origem para que lá na frente eu sinta uma dor. E aí é onde está a grande questão. Toda ação ela tem um vício. Podemos falar aí sobre a questão do vício das ações. Vício das ações, o que seria o vício da ação? Se nós formos buscar alguns ensinamentos no taoísmo, as bases do taoísmo, eles ensinam uma coisa que é muito difícil no primeiro momento nós entendermos, a essência. Eles chamam aquilo de ação pela inação. É um princípio taoísta, ação pela inação. Bom, o que seria a ação pela inação? No primeiro momento, eu posso imaginar que a ação pela inação seria simplesmente eu cruzar meus braços e esperar que as coisas acontecessem, eu estaria agindo pela inação. Mas não é bem isso. O ensinamento do taoísmo, que está associado com o grande vício que eu estou fazendo uma referência aqui, o vício e ligado tanto à ação quanto à intenção, que a ação pela inação, quando proclamada pelo taoísmo, ela quer dizer uma ação desprendida da intenção, ou seja, é uma ação que eu faço por missão, por responsabilidade, por dever, e não com a intenção de obter um resultado pessoal ou um resultado, seja ele qual for. E aí parece que a coisa começa a complicar um pouco e vai exigir, talvez aqui desse professor, que eu pontue algumas coisas para que a gente possa raciocinar, para que eu possa facilitar um raciocínio, possibilitar até um raciocínio um pouco mais aprofundado sobre isso. Pois, como eu disse logo no começo, os maiores vícios que nós temos, que nos apossam no nosso dia a dia, se apossam da nossa psique, ou seja, da nossa alma, são os vícios que nós não enxergamos. Nós não vemos, porque não vemos por um motivo, porque eles estão muito próximos de nós. Eles na verdade acabam se confundindo com o que nós pensamos, a nossa forma de pensar. E não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade absolutamente materialista, onde nós servimos à matéria, nós não servimos ao espírito. Isso eu digo na bastante maioria das pessoas, e não falo aqui somente de São Bernardo e muito menos do Brasil, estou falando do mundo todo. Então nós elegemos, no fundo, o material para servirmos. Tanto é que acordamos de manhã já pensando quanto vamos ganhar no dia, o que vamos fazer no dia com um interesse pessoal naquilo. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que acorde pensando em ideias, Quem faz isso? Ideias não ideias pessoais, mas ideias para o mundo. E aí eu posso até dividir, fazer aqui um pequeno parênteses. Eu divido as pessoas de uma forma geral em dois tipos de pessoas. É uma chave. Existem aquelas pessoas que são realmente as pessoas espiritualizadas, existem aquelas pessoas que são as medíocres, de uma maneira geral. Medíocres, medianas, pessoas comuns. Então,
Qual a diferença dessas pessoas? É muito fácil reconhecê-las. Reconhecer uma pessoa assim, você conversa com ela 2, 3 minutos, você já vai saber. O primeiro nível de pessoas, que são as pessoas espiritualizadas, são pessoas que normalmente vão conversar com você sobre ideias. Ideias para melhorar o mundo, ideias para que elas se melhorem para poder servir melhor ao mundo. São ideias espiritualizadas, são ideias que contemplam o todo e não somente elas. Normalmente é assim, é uma ação, seja ela qual for, uma palavra, um pensamento, tudo isso vai estar ligado ao ideal de vida, algo assim superior, né? Não algo que seja para ela mesma. E o outro tipo de pessoas que eu me referi, que são as pessoas mais comuns, são medíocres, que eu digo, não é uma palavra usada aqui no sentido pejorativo, mas medíocre é aquele que é mediano, medíocre, ele está na média, não é? Ele está na média. Então essas pessoas são facilmente reconhecíveis. Por quê? Porque todas as ações que ela faz, e eu incluo aí as ações, não somente as ações físicas, como também os pensamentos que estão embutidos aqui, são pensamentos, elas falam pensamentos que se traduzem em palavras, falam que de si mesma ou dos outros. E aí há diversos tipos de medíocres, você pode escalonar esses tipos de medíocres. Por exemplo, há medíocres que são mais intelectualizados, esses medíocres também até escrevem livros, por exemplo. Mas você pode, uma forma de reconhecer, pega o título do livro. Normalmente o título de livro é a vida dele. Ele vai falar de uma autobiografia, é a vida dele, normalmente é a vida dele. Então raramente ele vai escrever um livro para a humanidade, um livro que não fala dele, um livro que soma as pessoas. Essas pessoas estão voltadas mais para o campo da espiritualidade do que para o campo comum. E, na verdade, o que eu quis exemplificar com isso, que a maioria das pessoas, essas pessoas que eu chamei de comuns ou medíocres, são para elas que eu estou falando isso, exatamente isso, para elas que eu estou dando essa aula. Inclusive incluo nisso também, porque uma medida ou de outra, todos nós somos medíocres, muitas coisas que fazemos na vida. E daí reconhecer isso é fantástico, porque é o início, na verdade esse é o início da cura. E dentro dessa questão do vício, eu estava falando do taoísmo, posso me referenciar também um outro livro muito interessante chamado Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um livro base, faz parte inclusive das escrituras védicas, as escrituras védas, que são a base praticamente do hinduísmo, da religião hindu. E lá fala também no Bhagavad Gita sobre a reta ação. No budismo também fala sobre isso. Quando ele dá o óctuplo caminho a ser perseguido, Siddhartha Gautama, o Buda, ele nos deixa, dentro da filosofia budista, o óctuplo caminho, ou o chamado caminho do meio, que seria o meio termo entre as coisas, o meio termo elevado. E ele fala da reta ação ali também, da reta intenção, da reta ação e da reta intenção. Ora, então, o que todas essas, os mestres de sabedoria, essas religiões, a filosofia dessas religiões querem nos mostrar? Querem nos mostrar que a intenção, na verdade, ela se sobrepõe à ação no primeiro momento. Porque a intenção, ela está ligada, vamos chamar aqui do segundo logos, que seria o logos do amor, é o logos feminino. A intenção é o que vai definir a qualidade da ação. Então, Valmir, qual é a intenção? Eu fiz aquilo de boa intenção, eu ajudei a igreja de boa intenção, então isso, posso me considerar então uma pessoa espiritualizada? Olha, depende. Depende de qual foi a sua intenção. Quando você ajudou, colaborou lá na campanha da igreja, ou quando você colaborou com o teu vizinho, ou deu uma esmola na rua, ou ajudou uma entidade, não sei, né? Cada um aí com a sua maneira de querer colaborar e somar com o mundo. Mas o que vale perguntar é o seguinte: qual era a sua intenção?
Essa que é a questão. E esse que eu acho que é o ponto-chave aqui do nosso bate-papo de hoje. A minha intenção era pura, e por que você fez aquilo? Eu estou dizendo aqui, normalmente em diálogos que eu tenho com os alunos. Por quê? Valmir, porque eu nasci para ajudar os outros. Eu falei, bom, nasceu para ajudar os outros. Até hoje eu nunca entendi isso direito. Como que alguém pode nascer para ajudar os outros? Então deve ser uma pessoa maravilhosa, porque ela nasceu só para ajudar os outros. Talvez isso não seja realmente uma verdade. Para mim, provavelmente isso é falso. Provavelmente isso é o ego, é a nossa vaidade disfarçada de boa intenção. Olha que interessante. Existe um ditado popular, uma máxima popular que diz assim, que de boa intenção o inferno está cheio. E talvez as pessoas não entendam direito essa máxima popular. Essa máxima tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Porque o que é uma boa intenção? Eu posso dizer que eu ajudo alguém, que eu participei de uma campanha, porque eu fiquei com dó da pessoa. Olha, o dó não é o motor. O dó, como motor da ação, como eu coloquei ali, o ato da ação e o resultado, já não pode ser você ter dó de alguém, né? O dó, porque quando você tem dó de alguém, na verdade você está se vendo superior a ele. Isso está disfarçado. Isso é psicologia, isso está disfarçado. E você não entende por que está disfarçado por um simples motivo, porque você se identifica com o próprio disfarce. Ou seja, se mistura a pessoa, o disfarce, está misturado aqui, e a ação. Então, nós nos enganamos, nós achamos que estamos fazendo aquilo com uma excelente intenção. E a excelente intenção, na verdade, normalmente, ela está, no fundo, calcada na questão da personalidade. E aí que eu chamo de vício da ação. Existe um vício. Imagine o seguinte: você ajuda a igreja porque eu ajudo a igreja porque eu quero agradar o padre. Eu gosto do padre. O padre parece que é uma boa pessoa. Eu quero agradar o padre. Então, você na verdade está fazendo aquela ação com o motor do agradecimento e buscando algum resultado. Com certeza. Qual é o resultado? Eu quero agradar o padre. Então você faz a ação porque você quer agradar o padre, porque você gosta do padre. Então, se você não gostasse do padre, do jeito do padre, você corta a ação. Então eu não faço agora a ação porque eu não gosto do padre. Então observe isso. Que interessante, né? Essa linha de raciocínio diferenciada. Vou colocar uma outra situação. Até que aconteceu de fato com um aluno, que foi um desses alunos que aparece aqui e falou assim: Valmir, a minha missão é ajudar os outros, né? Como eu disse, que é uma loucura, e ele não entendeu. E eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu falei: olha, então você vive em função da debilidade dos outros, porque o dia que os outros resolverem suas vidas, e aí, qual que vai ser sua missão? Você pode morrer. Então, você está se associando quase como um salvador de Jesus Cristo, passou aqui 2000 anos na Terra, talvez você seja um substituto dele. Então, perceba que existe aí um vício que está oculto, algo que está errado. Essa equação ela não fecha, uma equação que não fecha. E a gente vê, por exemplo, muitas vezes eu ouço, principalmente agora estou ouvindo novamente, nessa situação toda de pandemia, tem gente ajudando o outro, ótimo, perfeito. Se for dentro do que nós vamos falar, da ação pela inação, excelente, eu acredito que a humanidade vai ter jeito, né? Mas normalmente não é, normalmente ele faz isso por dó ou faz com outras intenções. Então observe que aparentemente disse assim: nossa, como o povo brasileiro é generoso. Talvez a gente não tenha entendido de fato que seja a generosidade. Estamos tomando generosidade por uma ação propriamente de ajuda que nem foi compreendida e mal intencionada, eu diria. Ou seja, uma ação que carrega muita intenção.
Enquanto nós carregamos uma intenção, essa intenção ela já viciou na base a nossa ação e nós nem percebemos. E esse que é o grande problema. Daí que o povo parece tão generoso, só que nós estamos vivendo uma dificuldade social imensa e é outra equação que não fecha. Como que um povo generoso, que se de fato fosse generoso, como que pode estar vivendo essas dificuldades normais da vida de um brasileiro? Onde nós temos que a maioria da população está endividada, famílias, metade das famílias estão endividadas, mais da metade das famílias, das pessoas, tomam um remédio para dormir, não conseguem dormir direito, está alguma coisa errada. Então é a equação que não fecha. Então, das duas uma, ou essa equação está errada, que eu não acredito, porque para mim o universo ele é matemático, ou no fundo, a ação ela está viciada. Então não é uma ação efetivamente generosa, porque o que é ser generoso ou caridoso? É dar aquilo que é mais caro em você. Por isso, a caridade, quando nós doamos aquilo que é mais caro em nós, quando nós doamos sem intenção, o que nos é mais válido, nós temos mais valor. Então, por exemplo, muitas vezes não é exatamente o nosso dinheiro, porque é muito fácil eu ligar lá para o Criança Esperança e doar 5, 10, 20 reais. Claro, eu estou sentado na minha poltrona, estou comendo minha pipoca, tomando minha cerveja, né, no centro do meu lar, eu não preciso sair, pego um telefone, provavelmente um telefone sem fio, e eu peço para o meu filho trazer o telefone, que eu não quero nem levantar do sofá. E aí eu dou 10, 20 reais e aplaco a minha consciência. Isso qualquer um faz. Agora, a pergunta é, e doar o seu melhor? Doar o seu melhor. Doar aquilo que você tem de mais valor. Pode ser, por exemplo, o seu tempo. Pode ser a sua capacidade intelectual. Pode ser isso associado com a questão monetária, a questão econômica. Então percebam que são raras as pessoas que efetivamente se colocam na ação de coração efetivo, sem dó das pessoas, simplesmente para agir pela ação, agir pela missão, agir porque ela percebe ali uma necessidade e ela se auto-percebe também que ela tem condição de fazer aquilo e ela simplesmente vai lá e faz. Por quê? Porque você nesse caso, você tirou o vício da ação. E eu vou direto no ponto. Onde está o grande vício da ação? Normalmente, no apego ao resultado. Esse que é o grande problema. Nós nos apegamos no resultado. Daí que vem a projeção, a expectativa, a frustração. Né? Daí que vem o vício da ação, porque eu projeto o resultado. Então, quando eu projeto o resultado, e eu faço uma ação para ter determinado resultado, eu já viciei a ação. E aí eu vou explicar um pouco melhor isso. E exatamente esse ponto onde eu faço aquela ligação com a ação pela inação do taoísmo, ou a reta ação, que é a ação desprendida do resultado. Convido a pensar sobre alguns elementos da natureza. Esqueça o homem. Imagine ali um abacateiro, imagine ali um limoeiro. O limoeiro, ele cumpre a missão dele. É um limoeiro. Então, ele nasce em folhas, galhos, a determinada idade, ele dá limões. E aí, quando ele faz isso, ele está cumprindo a missão dele. Então, observe que o limoeiro, ele não tem uma projeção, ele não tem uma expectativa, e ele não tem apego ao resultado, os limões. Tanto é que qualquer pessoa que vai lá, ela colhe um limão. Pode ser um homem, uma mulher, pode ser um indígena, pode ser, tanto faz a raça, se é uma criança ou não, se é uma pessoa pecadora ou não, não importa se é um religioso, se não é religioso, se é um espiritualista, se não é, vai lá e pega o limão. Observe o sol. O sol, quando ele cumpre a missão dele, ele simplesmente emana a luz, emana o calor, emana energia. Olha, então, se você quer se beneficiar
dos raios solares, o que você faz? Tira sua camisa, bota seu short, vai lá, toma seu sol, tranquilo. O sol não vai te perguntar. Por quê? Porque ele não está apegado ao resultado da ação, mas ele está focado na ação propriamente dita. Porque ele percebeu que o resultado da ação depende da qualidade do seu ser e da sua capacidade de se colocar no momento e entregar o teu melhor naquele momento da ação. Imagina alguém que vai apresentar um número, vai tocar violino, vai fazer um solo de violino. Olha, se ele ficar preocupado com o resultado da ação, será que as pessoas vão gostar? Será que não? Será que eu vou bem? Será que eu não vou errar nenhuma nota? Ai, será que eu vou... Qual será o efeito disso amanhã na mídia? O que será que vão dar o like ou não? Será que vão se inscrever no canal? Se ele estiver preocupado com isso, no momento da ação, né, óbvio que ele vai ter que ter um planejamento anterior, mas se ele estiver preocupado com isso, ele vai com certeza prejudicar a qualidade do solo, do violino. Com certeza. Por quê? Porque a atenção dele, aquele momento vai ser dividido. Você não vai estar inteiro na sua ação, na sua concentração e na entrega, né, na entrega da música. Ou seja, você não vai conseguir dar tudo que você tem de melhor. Por quê? Porque você está projetando um resultado, está preocupado com o resultado. Então, a preocupação, que está ligada, é a prima irmã da ansiedade e também da frustração, né? Claro, porque o resultado amanhã talvez vai ser prejudicado e ele vai se frustrar. Eu esperava melhor de mim, eu esperava melhor resultado. É óbvio, você não deu o teu melhor. Então você viciou a ação propriamente dita. E pior que isso, observe, quando nós levamos isso para o campo da espiritualidade, para o campo da ação humana, do desenvolvimento humano, todas essas questões do que estamos aqui, isso tem muita influência. Eu diria que é fundamental. Então observe que de uma maneira geral, a sociedade, ela só faz as coisas quando você tem um interesse pessoal naquilo. E o que eu tenho percebido que esse vício da ação, ele tem se multiplicado e tem se tornado pior ao passar dos anos. Porque eu percebo as pessoas cada dia mais egoístas. Eu diria até mais, eu diria que nós passamos já do nível do egoísmo e já entramos no nível do egotismo. Egotismo é pior que o egoísmo. Egotismo com T mesmo. Porque o egotismo, você sequer vê o outro. No egoísmo, ainda você enxerga o outro, mas você só está pensando em você. Então percebam que praticamente quase todas as ações que nós fazemos no mundo, elas são viciadas. Viciadas com o quê? Pela intenção. Porque nós temos alguma intenção. Seja ela se ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Imagine que a pessoa trabalha para ganhar dinheiro. Ela trabalha para ganhar dinheiro. O que parece uma coisa muito comum e normal. Ué, mas por que alguém trabalharia que não para ganhar dinheiro? Olha, ela tem que trabalhar não para ganhar dinheiro. Ela tem que trabalhar para dar o melhor para ela no mundo, na ação que ela está fazendo. Então, contribuir com o todo, com a sociedade, com a empresa e com a sociedade. E não é isso que acontece normalmente. Normalmente não. Normalmente a pessoa trabalha já pensando no resultado, dinheiro. Daí que vem esse ato, onde é gerada toda essa problemática nossa. Imagine, por exemplo, vou voltar à questão lá da pessoa que ajuda o padre na igreja. Ela ajuda o padre. Mas se ela tem uma intenção de agradar o padre, ou então vamos tirar isso, vamos purificar mais, elevar mais a intenção. A intenção dela é ganhar o reino de Deus. Ganhar o reino de Deus. Mas bom, isso não é bom? Eu quero sentar ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, ao lado direito do Pai. Não é bom, não, é péssimo. É péssimo. Porque quando você observe que você não saiu do egoísmo. Aparentemente você saiu do egoísmo, mas não saiu. Porque quando você projeta uma intenção, o motor da ação, motor, ato, resultado.
O motor está viciado, ou seja, eu projetei algo para mim, eu, na verdade, eu estou fazendo tudo aquilo porque eu quero me salvar. Eu quero, depois que morrer, sentar ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Ora, na verdade, isso não diferencia em nada alguém que trabalha por dinheiro, ou alguém que faz um favor para alguém, simplesmente por um aplauso, ou porque ela tem um interesse naquilo, um interesse de amanhã depois pedir um favor de volta, ou até um resultado econômico financeiro. Não há diferença nenhuma, porque a ação está viciada. Ou seja, qual a grande questão, que eu vou dar um outro nome agora, eu posso dar um outro nome para essa ação reta, essa ação pela inação, ou uma ação desprendida do resultado, que é o amor. Esse é o amor verdadeiro. O amor é isso. Amar não é exatamente dar um beijinho na moça bonita ou no rapaz bonito. Isso é fácil, isso é prazer. O amor, efetivamente, está nas ações da vida, em todas as ações, desde a hora que você acorda à hora que você dorme. Por quê? Porque todas as ações que você fizer realmente desprendidas do resultado, uma ação pelo dever, uma ação pela responsabilidade, faço porque sou eu que estou aqui. Isso a gente vê, por exemplo, na área médica. Se imagina que chega alguém lá no pronto-socorro, alguém ferido de bala, o médico fala, espera um pouquinho, deixa eu ver aqui, essa pessoa, ela é do bem ou ela é do mal? Vamos ver se eu faço a cirurgia, se eu atendo ou não. Não, ela não pode fazer isso, porque ela está ali como médico, ela está ali para fazer a ação. Então ela vai fazer aquela ação, independente se ela vai receber salário, independente se a pessoa ali é uma pessoa do bem ou não, se ela foi vítima de um acidente, foi ela que provocou o acidente porque ela estava embriagada ou não. Ele não vai ponderar isso, ele vai simplesmente fazer o que tem que ser feito. Então essa que é a grande chave, fazer o que deve ser feito. Então, para a gente fechar esse bate-papo, eu vou falar sobre os 3 tipos de amor que os gregos trabalhavam em cima desses valores, e tem tudo a ver com isso que eu disse sobre a lei da intenção, ou a intenção como revelação de uma ação efetivamente por amor, que é uma ação que essa efetivamente, obrigatoriamente, vai nos conduzir ao progresso espiritual. Qual é essa ação? É uma ação dentro dessa linha do amor, que é a desapegada do resultado, que é especificamente do amor ágape. Então os gregos dividiam em 3 fases o amor. Havia o amor eros, que é esse amor mais sensual, esse amor mais carnal, o amor da ligação entre seres sexos, né? Esse amor mais, vamos dizer assim, mais material. Depois tinha o amor filia. O amor filia, diziam eles, que era um amor um pouco mais refinado. Era um amor sem esse envolvimento da sensualidade, sem esse envolvimento do interesse sexual, ou do interesse dessa parceria sexual. Era um amor mais de filias. Era um amor de uma amizade. Então, amizade, aliás, a palavra amizade vem da etimologia amicus, que significa aquele que cobre, aquele que protege. Então, eles diziam que isso era um amor filias. Esse amor que nós temos pelo nosso irmão, né, pelo nosso amigo, nosso melhor amigo, aquele amor, esse amor é mais fraternal. E por último, eles diziam, chamavam de ágape, era aquele amor incondicional, ou seja, é mais que um amor de mãe para filho. O amor de mãe para filho é uma janela para isso, mas no entanto não é exatamente esse amor ágape, esse amor incondicional. O amor incondicional é quando o desenvolvimento do ser, da consciência, ele revela um homem espiritual, um homem, ser humano espiritual, tão espiritual que a ação dele é uma ação movida pelo amor ágape, ou seja, é um amor sem qualquer interesse. Sem qualquer interesse. Ele não quer ir para o céu, ele não quer se tornar uma pessoa melhor,
ele não quer o bem do outro, porque ele não tem dó do outro, não tem piedade de ninguém, nada. Ele simplesmente faz aquilo que tem que ser feito. Ele faz, não quer aplauso, não quer busto, ele não quer plaquinhas de ouro com o nome dele, ele simplesmente faz e vai embora. Isso eles chamavam de amor ágape. Ou seja, tem, logicamente, é um nível muito elevado daqui da nossa aula, onde eu me prontifiquei aqui a falar um pouco sobre a intenção. E só concluindo, observem então nas suas ações, está aí a sua lição de casa, observem nas suas ações quanto de fato das suas ações são verdadeiras, não tem interesse. De amizade, por exemplo, eu não tenho interesse do outro ficar te ouvindo, de você desabafar com o outro. Tem um amigo para isso, né? Tem um amigo para te prestar dinheiro, ou segundas intenções numa relação, ou tudo aquilo que você faz. Observe como a humanidade está doente. Eu chamo isso de uma doença profunda, porque é um vício, é algo que está errado em nós precisamos corrigir para evoluir, que é viciar praticamente todas as nossas ações, sempre buscando ali um benefício pessoal de uma maneira ou de outra, mesmo que seja ganhar aí o reino de Deus, ir para o céu, para o paraíso. Ok? Então, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de recomendar isso para os amigos, tá bem? Muito obrigado, viu?